No Saber Direito desta semana, o professor Murilo Bórcio Battaglia apresenta um curso sobre direitos humanos. Durante as 5 aulas, ele aborda os direitos humanos fundamentais, o direito à informação no Brasil e no mundo, e fala sobre os instrumentos de acesso à informação. Já está no ar a aula 4. Olá pessoal, professor Murilo novamente aqui. A gente vai dar início aí à nossa quarta aula, nosso quarto encontro aqui na TV Justiça. Então, só lembrando, né, nós estamos vendo a questão dos direitos humanos voltado para o acesso à informação, o direito de acesso à informação. E aí, na primeira aula, a gente analisou os direitos humanos fundamentais. Na segunda aula, a gente verificou o direito de acesso à informação no mundo todo, vendo como que os países estão regulamentando esse sistema, esse direito, né? Vimos convenções internacionais sobre o tema e depois, na aula passada, a gente analisou como que o Brasil, né, também se enquadrou nesse movimento internacional de ter uma legislação sobre o acesso à informação. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, mergulhando especificamente na Lei de Acesso à Informação. Então vamos lá? Vem comigo, tá? O professor aqui também recomenda os mesmos textos, enfim, referentes ao tema que a gente mencionou, né, nas aulas anteriores. Então, pesquise sempre, né, esses textos que a gente menciona, tá bom? Tem a Flávia Piovesan, Valério Mazzuoli, né, Ana Cláudia Farranha, né, tem diversos pesquisadores que trabalham sobre o tema do acesso à informação. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, a gente tem em mente que, né, a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, entrou em vigor, né, especificamente em maio de 2012 e a partir de então promoveu uma mudança cultural na administração pública, entendendo a administração pública como todos os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e do Judiciário, ok? Então a gente tem essa premissa, a gente tem essa questão, né? A transparência é a regra, o sigilo é a exceção. Estávamos falando no bloco passado sobre a transparência ativa e a transparência passiva. A transparência ativa é aquela transparência que ninguém pediu, mas está lá publicado. Transparência passiva é aquela que envolve os pedidos de acesso à informação. Agora vem comigo, vamos analisar a questão da transparência ativa, especificamente ali no artigo 8º, como a gente mencionou logo no final da aula passada. O que fala o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação? Então digita ali, pesquisa aí Lei de Acesso à Informação, ou então pegue aí na sua legislação, seu vademecum, para a gente ler juntos esse artigo da Lei de Acesso à Informação. Então o artigo 8º fala o seguinte: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, olha aí, independentemente de requerimentos, ou seja, proativamente, transparência ativa, é dever desses órgãos promover a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo. Então vejam, o que o órgão público tem que publicar sem ninguém pedir? Tá? Está aqui no rol do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Inciso 1º. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Então faz um teste aí, procura um órgão governamental, por exemplo, aí do Executivo Federal e verifique, tá? Tem que ter uma aba ali prevista ou tem que ter algum lugar ali previsto o registro das competências e estrutura organizacional, tá? E também os endereços e telefones das respectivas unidades, horários de atendimento ao público. Outro ponto, inciso 2º, registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Terceiro, registros das despesas. Então vai ter que ter uma aba com licitações, vai ter uma aba com os gastos, os investimentos previstos ali, né, que estão sendo direcionados por aquele órgão. Inciso 4º, informações concernentes a procedimentos licitatórios,
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados. Então, licitações e os contratos advindos dessas licitações e os contratos celebrados, ok? Inciso 5º, dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Tá? Então, tem algum programa? Tem que ter aí a divulgação e os elementos desse programa, das ações, dos projetos feitos por esses órgãos, das obras também feitas pelos órgãos e assim por diante. E também aí o inciso 6º, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Tá? Perguntas frequentes, tem que ter uma aba ali. Então, na sua consulta aí, coloque aí CGU, por exemplo, né? No seu navegador aí, pesquise. Tá? Vai ter aí na página desse ministério, tá? Esses itens aqui. Tá? Tem que ter. Então, envolve a transparência ativa. Sem ninguém pedir, tem que estar lá publicado, no mínimo, essas informações. Tá? Ah, professor, mas e se não tiver? Ah, e se não tiver, né, obviamente, pode entrar com um pedido de acesso à informação, tá? E aí, então, vai ter que fornecer essas informações, ok? Então, vamos lá. Isso envolve a transparência ativa. A Lei de Acesso à Informação, ela traz esse ponto específico sobre a transparência ativa. Só que o grande foco da transparência, né, na legislação de acesso à informação é a transparência passiva, os pedidos de acesso à informação. Então, aí a gente tem aí, a LAI, ela vem trazer o regramento desse direito, justamente focando nos pedidos de acesso à informação. Fui lá no site, não encontrei a informação que eu queria, tá? Então, eu vou lá e faço a solicitação por meio de um esquema específico, de um instrumento específico, que a gente vai verificar em breve, tá bom? Então, vamos trazer aí os benefícios da LAI. O que a LAI trouxe como inovação? A gente já viu um, que é a transparência como regra, o sigilo como exceção. Outro benefício, tá? Ou outra inovação que a Lei de Acesso à Informação trouxe foi abordar o aspecto digital. Enquanto outras legislações no mundo todo, né? A gente viu aí em 1966 nos Estados Unidos, teve várias críticas que depois teve que ser atualizada, né? Enfim, para trazer o aspecto digital. A Lei de Acesso à Informação do Brasil já trouxe o aspecto digital, ok? Então, já inovou ao trazer o aspecto tecnológico. Como assim o aspecto tecnológico, professor? Como a gente mencionou, a administração pública começou a utilizar diversas ferramentas tecnológicas, as TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, para que pudesse se aprimorar em seus processos, na prestação de serviço público e também para atingir a maior quantidade de pessoas, né? Então, existem vários textos científicos, acadêmicos sobre esse tema do governo digital, do governo aí que traz para si essas tecnologias, desenvolve tecnologias também, ou então traz do mercado para dentro, né? Para que possa aprimorar aí os seus serviços, a prestação do serviço público. Então, a Lei de Acesso à Informação já inovou ao trazer em seus artigos a possibilidade de publicar digitalmente, eletronicamente, nos sites, essas informações. A gente sabe aí que teve legislação, como por exemplo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não trazia isso. Depois ela foi atualizada pela Lei da Transparência, com a necessidade de ter aí a divulgação em tempo real das informações e gastos e orçamentos na internet. A Lei de Acesso à Informação já veio com essa perspectiva, essa perspectiva do mundo digital, ok? Que mais? Outro item aí importante para a gente considerar é o seguinte, tá? E é muito importante isso. Quando você pede uma informação, tá? A Lei de Acesso à Informação é clara, né, ao dizer que não deve haver empecilhos ou requisitos a tal ponto de prejudicar ou de tornar difícil o pedido de um acesso à informação. Então, não deve ter requisito ou modificação, tá, para fazer, aliás, ou motivação para fazer o pedido. Como assim, professor? Eu quero alguns dados, né, sobre uma licitação que eu não estou encontrando ali em determinado órgão. Eu entro num site específico, que a gente vai verificar em breve, e vou lá e solicito para aquele órgão, olha, eu quero esses dados, não tenho que justificar, não tenho que apresentar a motivação. O motivo não é um requisito para que eu apresente esse pedido de acesso à informação, ok? Então, motivação não é requisito para fazer pedido de acesso à informação. E
Ademais, né, a gente pode observar aqui, né, o cadastro para você fazer depois o pedido de acesso tem que ser simples também, tá? Não pode haver aí diversos itens de modo longo que possa trazer aí uma desistência na hora de fazer um pedido de acesso e tornar difícil a realização de um pedido de acesso. Então tem que ser fluido, digamos assim, tá? Então não precisa também apresentar a motivação e também não tem que ter requisitos vários para que façam um pedido de acesso, ok? Além disso, tá? Não pode haver cobrança, tá? Não pode haver cobrança para o pedido de acesso à informação, tá? Eu vou pedir gratuitamente, a não ser que eu queira, né, as cópias das atas de audiência de 2000 e tantos, né? Do ano de 2000 e tantos. Aí eu vou precisar, eu quero a cópia, né? Então, aí sim é permitido à administração pública passar para você o valor dessas reproduções em grande quantidade, por exemplo. Tá? Então, não deve ter uma cobrança no pedido de acesso pelo simples fato de fazer um pedido de acesso. Isso pode variar ali dependendo daquilo que você solicitar, como por exemplo reprografia, tá bom? O que mais? Tá? E aí depois, tudo isso, tá, pessoal, foi feito aí um sistema no governo federal. A gente começa falando do governo federal, porque foi o que por meio da CGU, a responsável pelo monitoramento dessa implementação da lei no Executivo Federal, ele trouxe aí um sistema específico para isso. Foi criado um software com base aí em softwares de outros países, né, em que a comissão é responsável, foi e mergulhou nesses sistemas, tá? Fez aí um sistema que chamava ESIC, ok? Só que hoje é outro, tá? Hoje a gente chama de Fala BR. No Fala BR, tá? O Executivo Federal reúne numa única plataforma a possibilidade de você fazer o pedido de acesso à informação. Então você entra ali pelo Gov, vai no Fala BR e aí direciona o seu pedido para determinado órgão, ok? Bom, existem várias observações que a gente vai fazer em relação a como fazer um pedido de acesso à informação, mas antes é importante a gente saber que existe esse mecanismo no Executivo Federal. Professor, mas e nos outros poderes? Nos outros poderes, tá, a gente verifica que depende da regulamentação de cada um. Então, as casas legislativas podem ter um tipo de sistema, os órgãos judiciários podem ter outros tipos de sistema. Professor, mas é só o executivo, o legislativo e o judiciário? Não, tá? Tribunais de contas também devem ter esses sistemas, né? Também, aí o Ministério Público também tem que ter esse sistema e esse mecanismo de acesso à informação, ok? Então, o Fala BR é o mecanismo que a gente tem no governo federal para que a gente direcione os nossos pedidos de acesso. Pois bem, onde que eu vejo, professor, essa informação que você deu de que a lei abrange o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público? A gente encontra ali no artigo 1º da Lei de Acesso à Informação. Tá? No artigo 1º fala o seguinte, da abrangência dos órgãos e das unidades federativas. São abrangidos os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, e judiciário e do Ministério Público. Vou repetir aqui para vocês essa abrangência da Lei de Acesso à Informação. São abrangidos aí os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, e o judiciário e do Ministério Público. Pegue aí, continua lendo, inciso 2º do artigo 1º. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vou repetir novamente, tá? Além da administração direta do Executivo, Legislativo, envolvendo os tribunais de contas, Judiciário e também o Ministério Público, a gente tem a administração indireta, ok? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e municípios. Essa é a abrangência da Lei de Acesso à Informação. Por isso, a gente fala
que a Lei de Acesso à Informação ela tem uma abrangência nacional e não apenas federal, ok? Então, cuidado com isso, tá? Às vezes pode até cair em alguma questão, quem presta concurso, enfim, abrangência nacional e não apenas federal, ok? Por isso, União, Estados, DF e municípios. O que mais? Aí a gente faz uma observação em relação a entidades privadas que recebem, tá, dinheiro público, digamos assim. Tá? Vamos lá. Ó. Artigo 2º, peguem aí, pega no seu Vademecum, vê no seu navegador. Vamos lá, no artigo 2º diz o seguinte: aplicam-se as disposições desta lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebem para a realização de ações de interesse público recursos públicos, diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Então, a entidade privada, né, que, sem fins lucrativos, que receber aí recursos públicos, nessa parte dos recursos públicos também, essa parte desses recursos públicos deve ser publicado, deve ser abrangido nesse caso. Tá? Vou ler novamente. Aplicam-se aí essas disposições da lei às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes e outros instrumentos congêneres. Tá? Então, começando a analisar mais profundamente a Lei de Acesso à Informação, a gente verifica a sua abrangência nacional, a abrangência em todos os poderes, incluindo aí algumas empresas, nesse caso, tá, que recebem dinheiro público. E também nós temos aí a questão das diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Qual é o norte, digamos assim, da Lei de Acesso à Informação? Aí a gente pode observar que a Lei de Acesso à Informação, ela tem como diretriz o que está previsto ali no artigo 3º. Tá? Essa parte, pessoal, é um pouquinho mais de leitura aí da própria lei para a gente entender um pouquinho mais e ter o contato direto com ela e não ficar apenas nessa questão teórica, tá bom? Então vamos lá, pega o artigo 3º, respira, vamos lá. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Olha aí. Basicamente, nesse tema que a gente está falando, né? O direito à informação é um direito fundamental, é um direito humano, está aqui previsto na própria lei. Ó. Então, os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com princípios básicos da administração pública. Lembra aí os princípios da administração pública, tá? Que a gente observa ali no artigo 37 da Constituição, por exemplo. E além desses princípios da administração pública, a Lei de Acesso à Informação tem que ser executada com as seguintes diretrizes. Vamos lá para as diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Inciso 1º, a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Fizemos exercício no bloco passado, tá? Falamos reiteradamente sobre isso. É uma diretriz da Lei de Acesso à Informação na tentativa de mudar a cultura da administração pública, é essa perspectiva de observar a publicidade, transparência é a regra, o preceito geral, ok? O sigilo é a exceção, tá? O sigilo é a exceção. Primeiro inciso ali. Depois, segundo inciso, divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. A gente viu aí que é uma diretriz, especificamente está no artigo 8º, a transparência ativa. Todos os requisitos, o rol de informações que os órgãos têm que publicar sem ninguém falar nada, tá? Então aqui a gente observa exatamente isso, tá? A divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações, ok? Então a gente tem essa perspectiva. Inciso 3º, vamos lá. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. A gente tem a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. O professor aqui comentou para vocês, tá, que
essa legislação inova justamente por trazer o aspecto digital, tá? Traz o aspecto digital diferente de outras legislações pelo mundo. Então, ela inovou ao trazer isso, trazer os dados abertos, o formato aberto, trouxe o meio digital como um elemento muito importante aqui no acesso à informação, tá? Então, utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, tá? Como assim, professor? O órgão público de qualquer poder, de qualquer nível e entidade, tem que utilizar dessas tecnologias da informação e comunicação para publicar ativamente, proativamente os dados, ou ter mecanismos de contato com a população para a população, o interessado ou interessada, requerer esse elemento. Inciso 4 agora. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência da administração pública. É isso que a gente vem sempre debatendo aqui, né? A necessidade de fomentar a cultura da transparência na administração pública. Isso é muito interessante porque a gente observou, né? Eu fiz várias pesquisas nesse tema também, tá? Seja no meu mestrado, seja no meu doutorado ali pela Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Direito, em que a gente observa, né, que alguns servidores falam, né? Mas isso tem que ser publicado? Pode publicar ou não pode publicar? Tá? A regra é que sim. Tá? E depois a gente vai trazer algumas observações em relação a isso. Desde que seja uma informação pública, tá? Não tenha aí um caráter de sigilo, não seja classificada de alguma forma como sigilosa, tá? Ela deve ser publicada desde que seja uma informação pública. Essa é a regra a partir de agora, tá bom? Inciso 5º, desenvolvimento do controle social da administração pública, tá? O que é isso, professor? O que é o controle social da administração pública? Administração pública, a gente envolve o governo de um modo geral, os poderes e assim por diante, tá? E aí a gente tem o controle social, o acompanhamento das ações governamentais pela população, pelos interessados, por organizações da sociedade civil, tá? Então, o controle social é esse controle que envolve uma participação, uma fiscalização pelos interessados daquilo que está acontecendo na administração pública, de como o dinheiro está sendo investido, para onde está indo esse dinheiro, se as obras que estão ali em proposta de serem realizadas estão sendo cumpridas, né, estão sendo entregues, se os serviços públicos de educação, saúde, transporte, enfim, estão sendo efetivamente prestados pelos diversos órgãos governamentais, ok? Então, gravem aqui as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, tá bem? Com isso, tá, a gente observa, então, esses principais pontos. A abrangência, quem que pede, tá? Aliás, a abrangência, quem que deve cumprir a Lei de Acesso à Informação. A gente verifica o aspecto tecnológico, a gente verifica, tá, as diretrizes. E aí agora existem algumas perguntas para a gente responder ao longo dessa aula também, tá? Então a gente tem o seguinte: o que nós podemos pedir? Quem pode pedir? Tá? E para quem eu vou pedir? Como eu vou pedir? Qual é o procedimento? Né? A gente vai aí mergulhando nesse tema. Então, para a gente analisar, tá? Como que eu vou pedir essa informação? Como que eu vou realizar esse pedido de acesso à informação? Tá? Quem que pode pedir esse pedido de acesso à informação? Tá bem? Então, a gente tem essas perguntas para a gente refletir a partir de agora. Então, vamos lá. Em relação a quem pode pedir o acesso à informação, qualquer interessado, pela própria Lei de Acesso à Informação, ela diz o seguinte: qualquer interessado pode pedir, fazer um pedido de acesso à informação. Tá? Quem que é esse interessado? Esse interessado pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Pode ser o CPF ou o CNPJ. Ok? Então, qualquer interessado pode realizar esse pedido de acesso à informação. Curiosidade, tá? De pesquisas aí. As pessoas que mais pedem, né, que mais fazem pedidos de acesso à informação pelas pesquisas que a gente desenvolve são jornalistas, tá? Pesquisadores e próprios servidores públicos. Tá? Essas pessoas são as que mais fazem pedidos de acesso à informação para os órgãos públicos. Então, repetindo, tá? Jornalistas, tá? Para ter uma informação, geralmente aí jornalistas investigativos ou jornalistas de dados, por exemplo. Pesquisadores, então eu mesmo já fiz vários pedidos de acesso à informação. No meu doutorado eu fiz mais de 300 pedidos de acesso à informação, né? Para fazer uma pesquisa envolvendo dados abertos.
E também a questão de servidores, né, ou outras pessoas querendo saber, eu quero saber quantas vagas existem aí para concurso público depois, né, tem vaga ou não tem vaga, né, para depois formular alguma estratégia. Então essas pessoas aí, em virtude da sua atuação profissional, enfim, dos seus interesses, fazem o pedido de acesso à informação. E só lembrando, tá, que a motivação não é necessária e não é requisito para você fazer um pedido de acesso à informação. Você não precisa justificar por que você está fazendo esse pedido. Eu estou pedindo, pronto. Tá? Se você quiser, né, justificar, aí é uma questão sua. Agora, não é requisito para que o órgão forneça a informação que você está solicitando, desde que seja pública, que você apresente a justificativa ou a motivação, ok? Bom, então qualquer interessado, seja CPF ou CNPJ, pode fazer o pedido, tá? Em relação ao pedido, tá? Você pode fazer esse pedido, tá? Mas é necessário fazer umas observações sobre esse pedido de acesso à informação. Por quê? Tá? É bom a gente se munir de todas essas observações para que, se um dia a gente precisar fazer se um dia a gente for fazer esse pedido de acesso à informação, né, a gente não se surpreenda com alguma negativa de acesso, né, em virtude de algumas questões que poderiam ser evitadas. Por exemplo, tá? O pedido de acesso à informação, pessoal, tem que ser compreensível, tem que ser específico, tem que ser razoável e proporcional, não precisa dessa motivação e não é manifestação de ouvidoria. Já já eu chego nesses últimos tópicos, mas começando ali das primeiras observações aqui, o pedido tem que ser compreensível. Como assim compreensível? Tá? Tem que ser claro, tem que ser evidente, específico, vai direto ao ponto, mas diga o que você quer. Tá? Eu quero a base de dados de licitação do ano de 2024 desse órgão. Pediu, foi específico, tá? Desde que você não tenha encontrado. Tá? Primeiro tente encontrar na transparência ativa, lá no site. Se não achou, entra com pedido de acesso à informação. Ok? Então, seja compreensível, que esse pedido seja compreensível, seja específico. Outra questão que eu estou mencionando aqui, o professor já fez algumas pesquisas, né, no meu mestrado, e aí se você baixar a planilha de pedidos de acesso à informação da CGU, tem alguns anos ali, que é até engraçado, né, que alguns pedidos não vão ter uma resposta efetiva porque não foram compreensíveis. Como assim? Teve gente lá falando de Sodoma e Gomorra, né? Tem gente criticando ali, não era um pedido de acesso à informação e não tinha como compreender aquele tipo de situação. Se você quiser fazer uma reclamação, né? Enfim, existe um outro mecanismo para isso, que são as manifestações de ouvidoria. O pedido de acesso à informação envolve você quer alguma base de dados, você quer alguns dados e você não está encontrando esses dados, que são públicos, ok? Então aí você faz esse pedido de acesso à informação compreensível e específico, tá? Tem que ser razoável e proporcional. Como assim razoável e proporcional? Diz, né, nos cursos que a gente faz, enfim, nesse sentido, de que não seria proporcional você pedir todas os concursos feitos desde a origem, aí, por exemplo, de um órgão público em 1900. Você quer tudo impresso, né? Não é proporcional, digamos assim, tá? Aí você pode receber uma justificativa de negativa de acesso porque é desproporcional ou que demanda um trabalho excessivo, de modo que a pessoa vai ter que se deslocar das suas funções para, digamos, responder a esse pedido. Tá? Isso prejudicaria de alguma forma a movimentação ou a atividade do órgão, ok? Seja razoável, proporcional, tá? Não precisa da motivação. Agora eu vou entrar para vocês na questão da manifestação de ouvidoria. O que é a manifestação de ouvidoria? A manifestação de ouvidoria envolve aí denúncias, reclamações, requerimentos administrativos e consultas, de alguma forma consultas jurídicas. Como assim? Manifestações de ouvidoria. Quando eu falo da CGU, a CGU é um órgão federal que reúne controle interno, prevenção da corrupção, tá? Movimenta aqui a questão da transparência e do acesso à informação,
cuida dessa área na esfera federal e também cuida de ser uma ouvidoria geral, tá? De todos os órgãos federais de alguma forma. Tá? Cada órgão tem a sua ouvidoria, cada poder aí tem um procedimento de ouvidoria. Tá? E aqui, tá? Muitas pessoas às vezes confundem o pedido de acesso à informação com uma manifestação de ouvidoria. Então, se você quiser fazer um elogio, você não vai fazer via pedido de acesso à informação. Você não está pedindo uma informação, você está fazendo uma manifestação de ouvidoria, um elogio. Se você quiser fazer uma reclamação, você vai para uma manifestação de ouvidoria. Vai ter o item lá, reclamação. Se você quiser fazer uma sugestão, também, manifestação de ouvidoria. Tá? Se você quiser fazer uma consulta, você faz aí por via de manifestação de ouvidoria. A ouvidoria tem essa função, tá? De colher as percepções da população, de quem aí está recebendo a prestação do serviço público, de modo aí que possa aprimorar depois o serviço público, tá bom? Então, as denúncias, aí, reclamações, consultas envolvem as manifestações de ouvidoria. Pedido de acesso à informação é uma outra, essa outra história, digamos assim, que a gente está mergulhando aqui. Falo isso, pessoal, porque tá? Na esfera federal a gente tem o que o professor aqui comentou, o Fala BR. O Fala BR é um site, né, que reúne tanto um item de pedido de acesso à informação quanto essas manifestações de ouvidoria. Tá? Então ali você vai ser direcionado ou para reclamação, denúncia, para, enfim, essas manifestações de ouvidoria ou para o pedido de acesso à informação. Tá bem? É importante a gente também direcionar para o órgão correto, tá? Enfim, já vi pedidos de acesso à informação, tá? Que a pessoa, por exemplo, às vezes pedia um advogado para a Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União não tem esse propósito, tá? Então, existem aí alguns elementos que a gente vai observando nos pedidos de acesso, né? Que vão contribuir para a gente aí, na hora de fazer o nosso, para a gente direcionar direito aí, digamos assim, o nosso pedido de acesso à informação, tá bem? Então, fiquem atentos e atentas a isso, e aí a gente flui, digamos assim, né? A gente flui nessa perspectiva, ok? Respira um pouquinho, vamos continuar. Outra observação, tá? Outra observação envolve aí a questão de como fazer esse pedido de acesso, né? Tem todos esses regramentos, essas observações e os órgãos têm que disponibilizar fisicamente, presencialmente, um ambiente para você fazer esse pedido de acesso, o Serviço de Informação ao Cidadão, um SIC, tá? Você pode ir, todo órgão tem que ter um SIC e também, para quem não tem esse acesso à tecnologia, que é um outro debate, né? A ideia de administração pública trazer a tecnologia justamente para ter mais acesso, né, que mais pessoas tenham acesso e a administração e o serviço público chegue a mais pessoas, tá? Só que tem gente que não tem acesso à informação. Tem as pesquisas anuais, aí, a pesquisa TIC Domicílios, tá? Que ela revela aí que não é todo mundo que tem acesso à internet, que tem acesso ao meio digital. Então tem que ter um ambiente físico para que esse acesso à informação, esse direito seja efetivado de alguma forma. E também tem o meio digital, tá bom? Gente, continuando aqui, tá? Agora a gente vai para umas regras procedimentais do acesso à informação, tá? Voltado novamente, tá? Para a Lei de Acesso à Informação, e eu estou trazendo uma perspectiva aqui mais focada no Executivo Federal, mas sempre lembre que cada casa legislativa, cada tribunal, tá, do Poder Judiciário também tem os seus procedimentos. Só entrar no site do tribunal, só entrar aí no site da Casa Legislativa, tá? E verificar ali o item acesso à informação. Todos têm, ok? É uma obrigatoriedade vinda aqui da Lei de Acesso à Informação para nosso direito ser efetivado, ok? Vamos para os procedimentos. Vamos lá. Fui lá no Fala BR, entrei com um pedido de acesso à informação para um órgão X, tá? E aí, o que eu faço? Registro, tá, esse pedido, não preciso colocar motivação, direciono para o órgão específico, é proporcional, é específico, é objetivo, e aí eu espero eles responderem. Professor, qual é o prazo que o órgão, tá, tem para responder o meu pedido de acesso à informação? 20 dias, tá? Ele tem 20 dias
para responder o seu pedido de acesso à informação, prorrogáveis por mais 10 dias. Tá? Então, para ter uma resposta, não estou falando que é para atender o seu pedido, tá? Para ter uma resposta, ele tem 20 dias, o órgão tem 20 dias, prorrogáveis por mais 10, para responder o seu pedido. Tá? Beleza. Aí a gente vai ter várias situações a partir dessa dinâmica aí do prazo. Tá? E eu vou falando, e a gente vai conversando rapidinho aqui sobre essas várias situações. Primeira situação, tá? Pode acontecer de que houve os 20 dias que aconteceram, né? Correram aí os 20 dias, prorrogou por mais 10 e não se teve uma resposta ainda, tá? Não se teve uma resposta ainda. O que você pode fazer, tá? Você pode ir lá no sistema e abrir o que a gente chama de uma reclamação. Reclamação, você vai avisar, tá? Os superiores daquele órgão de que, tá, aquele órgão não cumpriu o prazo para isso, tá? Não cumpriu o prazo nesse sentido, tá? Então aí aquele setor responsável por aquela informação que foi direcionada, né, não responderam. Então aí você entra com uma reclamação dizendo: não obtive nenhuma resposta desse órgão. E aí então você pode abrir uma reclamação. Você tem 10 dias, depois dos 30, né, se for os 30, você tem 10 dias para abrir essa reclamação. O órgão, por sua vez, tem 5 dias para se manifestar em relação a essa reclamação. Se ainda assim o órgão não falar nada, não responder nada, você pode entrar com outro tipo de reclamação, que é a reclamação infrutífera, tá? Que vai ser direcionada para a CGU. Como eu falei para vocês, a gente está aqui na perspectiva do Executivo Federal, desse direito nosso que nós temos, tá? Então, aí a CGU, que é o órgão responsável por monitorar essa política de acesso à informação, a CGU vai receber essa reclamação, né? E aí ela vai acionar o órgão e questionar por que não está respondendo, para que haja uma resposta para você. Então, esse é um primeiro cenário. Correram 20 dias, prorrogáveis por mais 10, não teve uma resposta, você pode fazer uma reclamação. Aí existem esses dois tipos de reclamação, ok? Se houve uma resposta, tá? Se houver uma resposta nos 20 dias, tá? Ou se houver uma resposta aí nos 30 dias, né? No caso, 20 dias prorrogados por mais 10, essa é a regra, tá? Nunca falem, o órgão tem 30 dias para responder. Não, o órgão tem 20 dias prorrogáveis por mais 10, tá? E aí, tá? Você obteve uma resposta nesse prazo especificado pela legislação. Só que você não gostou da resposta, a resposta não foi completa para o seu interesse, tá? Para o que você desejava. O pedido, então, não foi totalmente atendido. Respondeu, tá? Só que não foi totalmente atendido ou foi negado, tá? Ou foi negado. Então, você não está satisfeito com a resposta que teve, tá? Seja porque trouxe parte da informação que você precisava, seja porque não autorizou o acesso a informação que você precisava. Nesse caso, você pode entrar, então, com um recurso. Então, a gente tem isso na própria Lei de Acesso à Informação, as disposições sobre os recursos, e também no Decreto 7724 de 2012, do Executivo Federal, que regulamenta os recursos também ali na esfera federal, tá bom? Então, a gente tem isso, tá? Se não foi satisfeito, não está satisfeito com a resposta, ou negaram para você o pedido, o acesso à informação, você vai entrar com recurso. Você pode, se você quiser, entrar com recurso administrativamente. Tudo isso é uma fase administrativa, tá bom, pessoal? Então, aí a gente tem essa possibilidade, tá? Você tem 10 dias da ciência da resposta, tá? Para entrar com esse recurso. E aí, uma vez entrando com esse recurso, tá? O órgão vai ter 5 dias para responder. Quem vai responder, professor? Quem vai responder vai ser o superior hierárquico daquela sessão a qual foi dirigida, né? Ao qual foi dirigido aquele pedido. Então, o superior hierárquico, digamos assim, tá? É quem vai analisar esse recurso, tá? Para verificar se vai atender ou não aquele pedido originalmente que você fez. Professor, e se ainda assim, tá? Não responderem, tá? Ou, aliás, se ainda assim não atenderem, cuidado, né? Se ainda assim não atenderem a sua demanda, minha demanda, professor, se ainda não atenderem a minha demanda, eles negarem de novo desse recurso o acesso à informação que eu queria, tá? Aí você pode
entrar de novo com um recurso, você tem 10 dias da ciência dessa outra negativa, tá? E aí você pode entrar com um recurso novamente. E para onde vai esse recurso? Esse recurso, esse segundo recurso, digamos assim, vai para a autoridade máxima daquele órgão, ok? Então, é o presidente daquele órgão, digamos assim, é o gestor superior aí máximo daquele órgão, que vai responder e verificar se aquele pedido que você fez vai ter aí, vai ser concedido ou não o acesso, ok? Então, a autoridade máxima do órgão tem essa resposta, tá? É em 5 dias para se manifestar em relação a isso. Professor, e se ainda assim a autoridade máxima daquele órgão não conceder o acesso ao meu pedido, né? Não conceder o acesso à informação que eu fiz no meu pedido. Se ainda assim a autoridade máxima daquele órgão não conceder, né, o acesso à informação que você fez no seu pedido, você pode entrar de novo com recurso, de novo, professor, de novo, tá? Pode entrar de novo com recurso para a CGU, isso na esfera federal, tá bom, gente? Na esfera dos órgãos federais. A CGU, você entra com recurso para a CGU e a CGU vai analisar se ela vai determinar que aquele órgão preste toda a informação completa para você ou se ela concorda com aquele órgão, que é um pedido que não pode ter esse acesso, não seria permitido aquele acesso, tá? Já já a gente vê as justificativas para isso. Então, a gente tem essas questões aqui. Professor, e se ainda assim a CGU negar, tá, o pedido de acesso à informação? Se ainda assim, tá, negar o acesso pela CGU, você pode entrar com outro recurso. Outro recurso, professor? Outro recurso. Outro recurso vai ser para onde, professor? Tá? Vai ser para a Presidência da República? Não. Tá? Vai ser para quem? Tá? Da CGU, tá? O recurso que você vai direcionar vai ser para a Comissão Mista de Reavaliação de Informação, tá? Então, é a CMRI, repetindo, CMRI. A CMRI é essa comissão, tá, que envolve aí diversos órgãos, ministérios, que vão analisar, tá, se são representantes de diversos ministérios ali presentes nessa Comissão Mista de Reavaliação de Informação e vão analisar se aquele pedido, de fato, tem que ser concedido ou mantém a decisão aí da CGU de negação ou de parcialmente concedido, tá? Então, aí tem essa outra instância aí. Então, vejam, administrativamente, pessoal, existem várias possibilidades de recurso para que você ainda tente, caso não esteja satisfeito com a sua resposta que você obteve, tá? Então, repetindo, o órgão, tá? Uma vez feito esse pedido, o órgão pode não responder. Se ele não responder nada, você entra com uma reclamação. Se ele responder e você não estiver satisfeito com a resposta ou eles negarem o seu pedido, tá? Você entra com esses recursos para a autoridade hierarquicamente superior, depois para a autoridade máxima do órgão, depois para a CGU e ainda assim, se a CGU ainda mantiver a decisão de negativa ou de parcialmente atendida, você entra com recurso para a CMRI, ok? Então, esse é o esquema geral que a gente tem, tá? Envolvendo aqui o direito de acesso à informação, tá? Professor, qual que é o outro cenário possível? O outro cenário possível é pedido atendido, tá? Satisfeito, tá? Todo mundo satisfeito, você recebeu a informação que você precisava, tá? Então, aí tá tudo bem. Tá? Geralmente sempre vai ter uma pesquisa de satisfação também ali daquele órgão, tá? Referente àquele pedido, na esfera federal, pelo Fala BR. Então, avalie aí depois, uma vez satisfeito, né? Pedido atendido, não haveria essa necessidade aí de acesso à informação. Aliás, essa necessidade de entrar com recurso nesse caso, tá bom? Quando eu falei da CGU, né, existem aí vários tipos de decisão que ela pode tomar nesse caso, tá? Vários tipos de decisão que ela pode tomar nesse caso. Existe aí a possibilidade de provimento ao seu recurso, tá? Como assim, tá? Você entrou com recurso, foi negado, o recurso foi negado, chegou na CGU, a CGU pode prover o seu recurso. Fala, olha, ele tem direito sim a receber essa informação, tá? E aí, então, órgão federal X, preste essa informação, tá? Provimento parcial determina que apenas parte da informação seja fornecida. Se você buscar ali, a CGU tem um banco de dados dos pedidos de acesso à informação. Então, todos os pedidos de acesso à informação
que foram feitos de 2015, metade de 2015 mais ou menos, até o dia em que você estiver vendo esse vídeo, tá? Está ali previsto no próprio site da CGU um banco de dados para isso, tá? Professor, mas o senhor falou que o pedido de acesso à informação foi regulamentado aí, publicada a lei em 2011, começou a valer em 2012, por que só tem esses pedidos em 2015, tá? Na época que eu fiz uma pesquisa também sobre isso, a CGU me respondeu dizendo que, tá, por conta de um sistema interno, tá, por conta de proteção de dados, inclusive, tá, essa questão de proteção de dados, esse mecanismo interno tecnológico só começou a existir mesmo, né, e disponibilizar os pedidos a partir de 2015, tá? Então, por isso, dados anteriores a 2015 não existem em banco de dados disponibilizados. Existe de 2015 em diante, aí para a gente trabalhar e pesquisar e analisar e assim por diante, ok? Então, a CGU pode prover o seu recurso, dar um provimento parcial, pode fazer aí, manter a negação, né, desprover, digamos assim, o seu recurso, tá? Pode dizer que o recurso não vai ser conhecido, caso aí já tenha aí sido, não seja um pedido de acesso, então fala, ó, não é um pedido de acesso, não vou nem conhecer o seu recurso porque não se trata de um pedido de acesso à informação, tá? Pode ter uma decisão de perda de objeto. Como assim perda de objeto, né? Não tem mais motivo, né, para você pedir aquela informação, digamos assim, né, ela já foi atendida, tá? Às vezes o que pode acontecer, pessoal, a CGU entra em contato com o órgão, tá? E aí o órgão mesmo, né, ele vai e entra em contato às vezes até com você e vocês já se resolvem em relação ao seu pedido de acesso à informação. E no momento que a CGU vai analisar, a questão já está resolvida, tá? Então existe essa possibilidade, tá? E aí então haveria uma perda de objeto, porque a informação já teria sido fornecida anteriormente, tá bom? Ou então ela pode acolher aí o seu pedido de acesso, tá bem? E aí então a gente tem o seguinte, tá? Existem aí, para finalizar esse bloco, né, a gente vai começar a entrar num debate para depois no próximo bloco a gente aprofundar um pouco mais ele, da questão da proteção de dados, o que são informações sensíveis, informações privadas, digamos assim, a privacidade da informação, tá? E a informação, toda a informação precisa ser protegida, tá? Por isso que a CGU não disponibilizou o banco de pedidos de acesso antes de 2015, porque não tinha uma ferramenta para proteger essas informações. Então, é uma forma aí de proteger, não disponibilizando, tá? O artigo 6º da Lei de Acesso à Informação traz o seguinte, ó, pegue aí o artigo 6º da Lei de Acesso à Informação e tem o seguinte: cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E 3, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso, tá bem? Então, os órgãos têm que proteger, ficarem atentos na gestão da informação, verificar aquilo que é dado pessoal, aquilo que é dado sigiloso ou sensível, tá? Aquilo que é público mesmo, né, que pode ser divulgado, tá? Para tratar essa informação, ok? Para tratar essa informação para que não haja nenhuma intercorrência de divulgar uma informação sigilosa, divulgar uma informação que é privada, que tem dados, né, pessoais, né? Até fazendo algumas entrevistas aí no meu doutorado, a gente analisou que, né, teve até uma das entrevistas trouxe o seguinte, né, se a gente publica, né, uma informação que traz dados pessoais, tá, para fechar essa informação, né, o dano já aconteceu, tá? Então existe essa necessidade de ficar atentos e atentas em relação a essa divulgação dos dados antes de publicá-los, ok? Então a gente observa esse quesito. Tá bem? No próximo bloco, a gente vai analisar essa questão da privacidade de dados, proteção, sigilo, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho mais. Vamos para o quiz agora? Podemos ir?
Assinale a alternativa que não apresenta relação direta de influência internacional para a elaboração da lei. Vamos ver se está craque aí, veja nas suas anotações, né, as influências internacionais para a Lei de Acesso à Informação ser criada aqui no Brasil. Tá? A criação da OGP em 2011, copresidida pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Eu estou perguntando o quê? Estou perguntando a alternativa que não apresenta relação direta de influência internacional. A gente verificou que a Lei de Acesso à Informação, para vir aqui, né, e ser observada pelo Brasil, ser regulamentada e publicada aqui no Brasil, ela recebeu influências estrangeiras, seja da lei da Suécia, seja da lei dos Estados Unidos, seja da lei do Chile, seja aí do caso, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos cuidando do Guerrilha do Araguaia, seja aí envolvendo a parceria para o governo aberto, que o Brasil precisava ter uma legislação porque ele ia presidir uma organização internacional, um fórum, melhor falando, internacional, que fala justamente da transparência e do acesso à informação. Tá? Então aí a OGP foi sim uma influência para o Brasil ter a sua lei de acesso à informação. Então não é essa que a gente está querendo. Tá? O FOIA dos Estados Unidos, o Freedom of Information Act. Freedom of Information Act é a legislação dos Estados Unidos sobre o acesso à informação. Foi influência sim para o Brasil. Depois, o caso Guerrilha do Araguaia, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também foi, sim, uma influência direta aí para a elaboração da lei. E aqui, a Paz de Westfália. O que é isso? Né? Nada a ver, né, professor? Né? Não está aqui no tema, não está aqui na aula. O que é a Paz de Westfália? Só para a gente lembrar quem gosta de direito internacional. Tá? Direito internacional tem como referência aí a Paz de Westfália como um dos primeiros documentos que trazem aí a separação do Estado, né, da Igreja, enfim, traz um mecanismo de definição como eu posso dizer, das fronteiras dos países. A Paz de Westfália é aquele tratado internacional que veio depois da Guerra dos 30 anos lá na Europa, tá, justamente para trazer aí esse aspecto de que cada um no seu território, né? O território não pode ser invadido, tem que ser respeitados os limites dos países. Tá? Então, a Paz de Westfália tem esse contexto aqui, não diz respeito nada à Lei de Acesso à Informação. Então, a alternativa que está pedindo aqui é a letra D, de dado. Tá? Muito bem. Tá? Próxima questão para a gente ir. As diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Vejam, tem um artigo específico para isso que a gente leu aqui. Tá? A gente leu junto o artigo das diretrizes da Lei de Acesso à Informação. Então, vamos lá. A Lei de Acesso à Informação tem como diretriz observar a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Vai lá no artigo que fala sobre as diretrizes da Lei de Acesso à Informação e você vai encontrar, tá, exatamente esse inciso aqui. Deve-se observar a publicidade, a transparência é a regra, o sigilo é a exceção. Então essa é a alternativa correta aqui. Vamos ver as outras, tá? O erro das outras. Divulgar informações públicas escolhidas pelo servidor. Vejam, a Lei de Acesso à Informação tem como diretriz divulgar informações públicas. Tem essa diretriz. Só que essas informações públicas são escolhidas pelo servidor? Não, tá? O servidor não tem essa autonomia de escolher as informações que ele vai disponibilizar ou não. Ele deve respeitar que, sendo uma informação pública, ele tem o dever de fornecer essa informação uma vez que seja pedido ali para ele, tá? Obviamente, observando a questão do caráter sigiloso e a questão do caráter aí, que envolve informações pessoais, tá bom? Então, não são as informações escolhidas pelo servidor, ok? Depois, evitar o uso de meios de comunicação. Pelo contrário, tá? A gente observou ali que tem um rol ali nesse artigo das diretrizes que fala que tem que lançar mão, tem que utilizar dos meios de comunicação, das tecnologias aí para efetivar esse direito à informação para nós. Então, também não é essa aqui. Evitar, não. Tem que utilizar. Tá? D. Reduzir o controle social na administração pública. Se a gente for ali no inciso que fala sobre isso, tá? É justamente o contrário. Tá? Tem que promover o controle social na administração pública. Então, alternativa A. Vamos para a próxima. Mais uma para a gente fechar esse bloco de aula, tá? Assinale a alternativa correta sobre a abrangência da lei, tá? A lei abrange os poderes executivo, legislativo
e Judiciário. Abrange esses poderes? Sim, abrange esses poderes. O Executivo, o Legislativo, incluindo aí as Cortes de Contas, né? Sempre aí um órgão auxiliar aí do Legislativo, e o Poder Judiciário. A gente poderia complementar nessa alternativa, o Ministério Público também, né? O Ministério Público não é o Poder Judiciário, mas envolve aí uma instituição aí do sistema de justiça, tá bom? Que está prevista na própria legislação. Então, a alternativa A está correta. Depois, não abrange autarquias e fundações. Abrange sim autarquias e fundações públicas nesse quesito, tá bem? Então, abrange sim autarquias e fundações públicas. Não abrange sociedade de economia mista e empresas públicas. Abrange sim sociedade de economia mista e empresas públicas. Por exemplo, se você for ali, né, no Fala BR e você direcionar um pedido para uma sociedade de economia mista, né, para uma empresa pública, ela vai estar lá cadastrada para você fazer um pedido de acesso à informação. Tá? Elas recebem esse pedido de acesso à informação, sim, tá bem? Não abrange tribunais de contas e Ministério Público. Abrange sim, pessoal, tá? Abrange sim tribunais de contas e Ministério Público. Então, aqui está correta a alternativa A, tá? Muito bem. Bom, fechamos esse bloco de aula, a gente vai dar um intervalinho e logo a gente volta. Obrigado, pessoal! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.